Muito bem, vamos falar aqui, fazer uma live falando sobre fetichismo. Poxa, cadê o... Aqui o texto fetichismo. Vou colocar o marca-página. Muito bem, então, para falar aqui do fetichismo, boa tarde. Que eu coloquei lá uma postagem bem interessante, né, de um cartunista que sempre leio desde pivete, assim, né, tem o que ele escreve, os cartoons, os desenhos dele, e aí é um desenho interessante porque tem ali, a mulher fala assim, beijo meu pé, né, alguma coisa assim, lambe meu pé, e quando vai até o pé são vários pênis, assim, né, cada dedo é um pinto, cada dedo é um pau. E foi interessante porque eu li isso, me mandaram, achei engraçado. E ao mesmo tempo, falei assim, pô, isso é engraçado, e se você procurar no Freud, tem algo lá no Freud falando sobre isso, né? Então, será que o cara que tem então esse fetiche, tô falando desse fetiche aqui, né, no caso ali, Saulo BDS Ferreira. A podolatria ali, né? E então, se o pé equivaleria ao pênis, se cada dedo seria um pênis, né? Seriam vários pênis, que é o que tem ali no cartoon. E eu achei muito legal que eu vi a postagem, falei assim, nossa, isso é engraçado e ao mesmo tempo tá lá no Freud, né? Então, se você pegar o Freud, então sugiro aí para vocês, o Freud, Obras Completas, é volume 17. É um texto de 1927 chamado O Fetichismo. E vou dar umas pinceladas aqui só para ver o que ele comenta. Aliás, lembrando, né, se você quiser fazer perguntas, contribuições, essas coisas, vai no canal do Telegram que é mais fácil, porque aqui eu até vejo algumas perguntas, mas às vezes não consigo parar para responder. Ontem, né, teve pergunta pra caramba e não deu para falar. Então, se você preferir, acho que é mais fácil ir lá no Telegram, Saulo Durso Ferreira Psi, tudo junto, falar por ali, acho que é mais prático. Então, vamos seguir aqui. Então, falando no fetichismo, ele coloca: nos últimos anos, tive a oportunidade de estudar analiticamente vários homens cuja escolha de objeto era dominada por um fetiche. Então, vocês têm fetiches aí? Eu sei que uma galera já nem aparece, porque já pensa assim, putz, se aparecer, vão descobrir o meu fetiche. Vai que sem querer eu deixo escapar qual é o meu fetiche. Se eu entrar na live significa que eu tenho um fetiche, por aí vai. Fetiche vem da palavra feitiço, né? Fica enfeitiçado por algo. Então é alguma coisa que tem ali que, sei lá, quando você se depara com aquilo, você fica vidrado, hipnotizado, né? Super atraído por aquilo. E um dos fetiches mais conhecidos é o fetiche por pés, fetiche por sapato. Até vou falar uma frase aqui final sobre o fetiche por sapato. Tem gente que tem fetiche, coloca aí vocês estão tudo rindo de nervoso, assim, bota os fetiches de vocês aí, né? E não vem falar que não tem, né? Não tem, todo mundo tem. É claro, eu vou tentar caminhar aqui para mostrar que o fetiche, se a gente for ler exatamente assim, o que é um fetiche, não é simplesmente uma tara por alguma coisa, né? Até aproveitando aqui, colocar assim, o fetiche muda com o tempo. Então, o fetiche mesmo, exatamente o fetiche, não, é uma coisa, é uma fixação, né? Só que no senso comum, né, sabe, tem o fetiche por isso, né? Quem me conhece acha que eu tenho fetiche por guitarra, porque eu tenho um monte de guitarra e tem uma relação meio fetichista com guitarra, tem guitarra nova, não sei o que, tem que ser aquela guitarra. Mas é um jeito de falar de fetiche no senso comum. Então, o fetiche para a psicanálise tem uma profundidade maior. Então, vou começar falando aqui com Freud. Depois eu vou caminhar para o Lacan, porque depois eu vou falar do curso do Lacan, óbvio, né, que tem ou não, diz que não tem fetiche, então tá bom. Mas vamos ver o que chama de fetiche, algo que te enfeitiça, quando você vê aquilo, você não consegue pensar em outra coisa, desviar do seu foco. Nos últimos anos tive a oportunidade de estudar analiticamente vários homens cuja escolha de objeto era dominada por um fetiche. Não se suponha que essas pessoas tenham recorrido à análise por causa do fetiche. Imagine que você tem um fetiche, uma coisa que te cause um prazer absurdo, assim, um prazer, vou dizer infinito, não dá, né? Cinto de vaqueiro, aí, começaram a aparecer aí.
Imagina que aqueles tem um objeto fetiche, uma experiência, né, fetichista que te causa um prazer gigantesco. Você procuraria a análise para se livrar de um fetiche? Olha, eu venho aqui porque eu gosto de uma forma assim absurda, profunda com o meu objeto fetiche, eu quero me livrar disso. Não, né? Então ele diz assim, as pessoas, ele fala que o pessoal tá tudo falando do fetiche dos outros, ó, e não tá falando dos seus, né? Ó, aqui, ó, as lésbicas parecem usar mais sapatos que as mais héteros. Estariam elas escondendo o pênis de modo inconsciente por medo de perdê-lo. Ó, bem psicanalista freudiano aqui, ó. Só se fosse algo que atrapalha. Vamos ver. Mas vamos pensar aqui, ó. Então não se suponha que essas pessoas tenham recorrido à análise por causa do fetiche. Claro que não, né? Pois ele é reconhecido como a normalidade por seus adeptos. Ó, ele é reconhecido como a normalidade. Tipo, tem uns fetiches, uma pessoa fez um comentário no Instagram de fetiche por pum. Eu não sei o nome, deve ter um nome, né? Mas tem gente que tem fetiche por pum, né? Sente o cheiro do pum, fica assim absurdamente excitado. Sai com a pessoa assim, solta um pum na minha cara. Senta na minha cara e solta um pum, né? Você tem aí fetiches por chulé, fetiches por cabelo, fetiches por antebraço, que eu já ouvi falar isso. Fetiche, sei lá, todos os tipos. Inclusive esse foi pesado, até foi uma pessoa que talvez esteja online mesmo, contou de uma pessoa que fez aquela cirurgia, precisou ficar com não sei o nome daquilo, quando você faz a cirurgia o intestino fica aqui por fora ainda, né, que você tem que faz no saquinho, e que o parceiro pediu para não reconstruir e para poder penetrar ali. Olha só. Então, fetiches são os diversos. Aí você está pensando assim, nossa, o meu é muito mais básico, né? Olha que interessante as polêmicas aqui. O pessoal tem fetiche por olho. É catéter, mas tem um outro nome, não é? É um outro, colostomia, acho que é colostomia, isso? Pode ser. Ó, galera do fetiche da colostomia sabe. Mãos com veias saltadas. Bolsa de colostomia. É isso aí. Então, olha o que ele fala. Então, apesar de achar que é uma normalidade, mas raramente percebido como sintoma de doença, por axila, olha só. Em geral, parecem bem satisfeitos com ele e chegam a louvar as facilidades que traz à sua vida amorosa. Logo, o fetiche apareceu geralmente como uma descoberta secundária, porque pensa aí você, né? A pessoa fica ali, a galera, a turma neurótica fica ali sem saber o que quer, aí sai com uma pessoa não é exatamente isso, aí sai com a outra não é exatamente aquilo, não sei muito bem o que eu quero, por perna amputada eu já vi também, eu não sei exatamente o que eu quero. E quando você pega o fetichista, ele sabe exatamente o que ele quer. Se tiver, por exemplo, se é pelo sapato tal, basta o sapato tal estar ali que resolveu. Sapato com, sei lá, sapato de aqueles brilhosos, como é que chama? Verniz, né? Latex, não lembro o nome. Então a pessoa tem isso daí. Legal, tem a galera. Então, mas e tudo vocês estão chamando de fetiche, mais parecendo umas taras aí, né? Mas vamos continuar. Então ele coloca aqui que essas pessoas se louvam, porque enquanto a maioria fica sem saber o que exatamente quer, né? Ficamos aí perdidos. Quem é fetichista sabe exatamente o que precisa, certo? E aí ele coloca aqui por razões óbvias, ele vai trazer algumas coisas, e ele traz o curioso caso de um fetiche por um certo brilho no nariz. É legal esse texto porque o Freud podia pensar aqui, trazer vários exemplos de fetiche, mas ele inicia aqui com um certo brilho no nariz. Ele até coloca aqui, ó, a condição de fetiche. Vou falar, o cheiro do ralo eu vou chegar já já eu chego lá. Qual a diferença de tara e de fetiche? Vamos ver o que vai acontecer aqui. E aí ele vai trazer um pouco da explicação do porquê que fica o fetiche pelo brilho na ponta do nariz. É meio que mais ou menos assim, ó, você conhece uma pessoa e se ela tiver, no caso aqui, o certo brilho na ponta do nariz, abriu condição de fetiche, o feitiço está feito ali e pronto, foi montada uma situação fetichista, né? E aí depois, aí ele coloca aqui, ó, a resposta que a psicanálise deu sobre o sentido e o propósito do fetiche foi a mesma em todos os casos.
e revelou-se de modo tão desimpedido, parecendo-me tão categórica, que não me surpreenderei se deparar com a mesma solução em todos os casos de fetichismo. Eu vou falar do Cheiro do Ralo já, é um filme com o Selton Mello. Olha só, então o que é o fetiche pensando no Freud e por que o quadrinho que eu coloquei lá dos pés, né, tá escrito sobre o fetichismo, né, podolatria, eu achei curioso, aí eu trouxe, falei assim, pô, isso daqui vai encaixar com o assunto da aula. E põe aqui, ó. Se eu afirmar agora que o fetiche é um substituto para o pênis, certamente causarei decepção. Então será que o fetiche é um substituto para o pênis? Preste-me então a acrescentar, olha só, que não é o substituto de um pênis qualquer, mas de um especial, bem determinado, que nos primeiros anos infantis tem grande importância, porém é perdido depois. Isto é, normalmente seria abandonado, mas o fetiche se destina exatamente a preservá-lo. Colocando isso de maneira mais clara, o fetiche é o substituto para o falo da mulher, da mãe, no qual o menino acreditou e ao qual, sabemos por que, não deseja renunciar. Então, o que ele está dizendo aqui, ó, o fetiche, ele coloca, seria uma decepção dizer que o fetiche é um substituto para o pênis, mas é um substituto para o pênis, mas ele diz, não é um pênis qualquer, é o pênis o fetiche é um substituto para o pênis, no caso aqui o falo, da mulher, no caso seria a mãe. Então o fetiche seria o substituto, né? O fetiche seria então um substituto para o falo da mãe, o falo da mulher. Se a gente for pensar no processo aqui no complexo de Édipo, você tem ali o reconhecimento de que a mãe é castrada, a mãe não tem o falo. E diante disso, qual que é a condição neurótica? A condição neurótica é ter que reconhecer a castração, ok? A castração do outro. E aí vem a fantasia como forma de tentar ignorar essa castração no outro. No caso aqui do fetiche, o fetiche ele vem para negar que existe uma falta no outro. Em linhas de forma bem concreta, depois eu explico melhor, a criança se deparando com a ausência do pênis da mãe, o que ela faz? Ela coloca ali um fetiche, né? O pé, o sapato, como um substituto da ausência do pênis da mãe. Então, ó que curioso. E eu lembro que eu li isso muitos anos atrás, falei, nossa, cara, mas que coisa muito curiosa, muito interessante, porque eu lia meio que ao pé da letra, literal, né? E depois, com os anos, fui entendendo melhor, fui estudando, até que, agora vamos tentar trazer onde que entra essa coisa na história. Então, já concordamos aqui, ou melhor, já coloquei aqui, se vocês concordam ou não, eu não sei, mas que o fetiche ele entra como substituto de um pênis. E esse pênis não é um pênis qualquer, é o falo materno, certo? Aí você colocou aqui, ó, como fica a lei? A lei é justamente o que obriga a reconhecer a ausência, ao pé da letra, a reconhecer a ausência do falo da mãe. Que não é simplesmente assim, achar que a mãe tinha pinto e agora desculpa, a mãe não tem pinto. Não é exatamente isso. Que leitura é essa? A leitura freudiana, do texto O Fetichismo, 1927. Para deixar a coisa menos ao pé da letra, você pensa o fetiche fora da estrutura do perverso? Então, vou chegar nisso aí, vou tentar caminhar para esse ponto. Porque o que parece, no fim das contas, é que a ideia do fetiche está associada à perversão. Porque muitos psicanalistas, consideram o paradigma da perversão, né, o fetiche. Colocam ali a condição para pensar a perversão uma questão fetichista. Só que para pensar a questão fetichista, a gente vai precisar um pouco além dessa leitura de considerar o objeto fetiche como um substituto literal do pênis. É claro que se você pegar, por exemplo, o livro do Robert Stoller, que eu sempre falo dele, um livro chamado Perversão, a forma erótica do ódio, você tem lá uma ideia bem interessante que ele fala de uma fantasia fundamental, né? O Robert Stoller ele se diz assim, eu sou freudiano, mas isso não significa que eu concorde com tudo que o Freud fala.
Mas ele pensa ali ele vai trazer uma fantasia fundamental do corpo andrógeno. E o corpo andrógeno seria o corpo com seios e com pênis, que é a mãe, dentro da fantasia infantil, a mãe não castrada ainda. Pelo menos nesse nível aí dessa fantasia inicial. E quando tem essa fantasia andrógena desse outro, dessa mãe completa, nada falta a ela. Vamos tentar entrar no raciocínio aqui. Nada falta a ela. Se nada falta a ela, né, significa que ela não deseja ou nenhuma outra coisa, e que a criança, o filho, a filha, está garantido nesse momento como falo materno. E aí o Robert Stoller, ele vai para níveis assim bem interessantes. Stoller vai muito para questões práticas. Ele é um cara que atendeu muita gente tentando verificar empiricamente a teoria de Freud, né, os elementos da teoria de Freud. E ele vai trazer um dos quadros, por exemplo, casos de travestismo, em que existe ali na montagem travesti, né, Robert Stoller dizendo isso, em um dos casos, tá, não é uma lei geral, que a montagem que o cara colocava ali, né, se vestir como uma mulher, mas ter o pênis, seria uma forma de reconstruir, quase um delírio ali pessoal, esse ser andrógeno. E ele vai trazer alguns episódios, né? Então, aí dizer assim, eu lembro de uma época um professor falando assim, o cara que faz isso, na verdade ele é gay, ele não tem coragem de admitir, então fica nesse lugar, e não acho que a coisa é simples assim. Acho que era preguiçoso o raciocínio desse professor na época, porque a questão não é só o que deseja em relação ao outro, né? Pensando que desejo de reconhecimento, é desejo de ser reconhecido enquanto uma mulher com seios, com todos os caracteres ali, os caricaturais, né? A caricatura do que seria o feminino, mas com o pênis. Então tem o desejo ali de ser reconhecido desse lugar. Então não é simplesmente, como falava esse ex-professor, o cara na verdade é gay, mas não tem coragem de se assumir. Bem preguiçoso, mas muito mais assim, uma questão de lugar de reconhecimento. Por isso que não dá para dizer homossexualidade, não dá para dizer que seja uma coisa só, associar homossexualidade com perversão, essas coisas, não tem nada a ver. Tem muito mais a questão de lugar de reconhecimento. O que vai se configurar como perversão é uma outra coisa. Enfim, o Stoller vai por essa via, que é uma coisa um pouco do literal ali, né? De recriar isso em termos de fantasia colocada em ação, que caracterizaria, no caso do livro, a perversão. Agora vamos tentar trazer a coisa de forma mais, em termos de função, metafórica, do que ao pé da letra. Então, quando eu falo assim de não reconhecer a castração na mãe, a ausência de pênis na mãe, não significa literalmente não querer ver o pênis ali, mas significa não querer reconhecer, né, que existe a falta no outro. Porque pensem comigo, enquanto a mãe é completa, ela não deseja nada, o filho continua no lugar de falo, afinal ela não deseja nada porque ela está completa. Agora, quando ela se mostra faltante, castrada, ela vai desejar alguma coisa. Se ela deseja alguma coisa, significa que aquela criança, o filho, não funciona mais como falo. Não fica mais naquele lugar de completar a falta no outro. Ou seja, ao reconhecer a insuficiência, né, a falta no outro, automaticamente o sujeito reconhece a si mesmo como faltante. Então, reconhecendo a castração no outro, eu preciso reconhecer a castração em mim mesmo. Ou seja, ao reconhecer que o outro é faltante, eu tenho que reconhecer que sou faltante também. Isso daí é o caminho do Édipo, né? Isso é o caminho do Édipo, isso vai possibilitar com que o filho possa desejar outras coisas. Se a gente for pensar dentro de Freud e Lacan, trazendo lá do campo a história, é o caminho da neurose, né? O caminho da neurose vai por essa via de reconhecer a falta no outro, reconhecer, né, por conta disso, obrigado a reconhecer que também é faltante. E aí vem toda a estratégia neurótica para esquecer que é faltante. Aí somos nós aí, né? Nós criamos nossas fantasias de completude. Nossas fantasias de que não precisamos de nada,
ou nossas fantasias de se eu fosse rico, se eu fosse mais alto, se eu fosse mais baixo, se eu tivesse 2 dedos a mais de não sei o que, se eu tivesse não sei o que, mas sempre essa fantasia de que se eu tivesse, aí cria aquela situação de se eu tivesse, que seria uma possibilidade de preencher essa falta, né? Então, a gente fosse pensar, o neurótico é esse que está aproveitando aí, né, o caminho da busca eterna pela cenoura inatingível da felicidade. Eu não chamaria de felicidade, eu chamaria de completude. Essa busca eterna por essa cenoura inatingível da completude. Então, essa seria a via que a neurose vai. Agora, quando foi perguntado ali atrás se eu colocaria o fetichismo só dentro da perversão, dentro de uma ideia mais rigorosa, sim. Né? E vou dizer o porquê. Porque eu entendo que a questão do fetiche tem algo muito específico, é uma fixação. Coisa que na neurose não existe uma fixação. Claro que existe a questão do objeto A, existe a questão da repetição, existe a questão de tentar fazer essa redução, mas enquanto o neurótico não sabe exatamente o que busca, então vamos imaginar assim, né? O que o neurótico está buscando? Está buscando alguma coisa que falta, tem a ver com o objeto A. O objeto A, muito mais do que um objeto, ele é um sulco, né? Ele é um buraco ali que a pulsão faz contorno. Então nunca se chega ao alvo. Por isso você nunca vai encontrar, né? Você está sempre ali buscando um objeto oco. Meio que o fetiche é uma estratégia de colocar um véu em cima desse buraco, né? E esse véu funciona como objeto fetiche. O Caio colocou aqui, mas a fixação não tem na neurose obsessiva? Também tem, assim como na histeria, também tem a fixação, mas não tem a fixação do objeto, né? Você tem um deslizamento dos objetos, você tem lá uma cadeia de objetos que vai aparecendo, e você tem aí o artifício do obsessivo de não querer saber disso, né? Eu não quero saber do meu desejo porque eu sei do meu desejo. Então, por que a neurose obsessiva é chamada neurose da dúvida? Porque eu fico montando estratégias para saber o que eu sei. O obsessivo é o que sabe e ele não quer saber. Por isso, por saber que sabe, melhor, ele acha que sabe, que muitos obsessivos acham que são perversos, porque ele diz que sabe, tem lá suas fantasias de transgressão, tem lá seu modo às vezes perverso de ligar com o objeto, só que ele não banca isso, né? O Lucas perguntou assim, por que a partir do reconhecimento da castração da mãe o filho não se enxerga como possível preenchedor desse vazio, mas também vai saber porque se a mãe está desejando alguma coisa, significa que ele não funciona mais como aquilo que tapava a panela materna. A panela materna estava fechada até então, a criança era uma tampa. Agora, quando a mãe passa a desejar algo fora, se revelando castrada, se revelando faltante, significa que aquela criança não é mais tampa. Se ela não é mais tampa da mãe, significa que ela não serve mais para aquela mãe. Ela vai precisar caçar no mundo alguém que seja uma panela que seja do tamanho da tampa que ele é. Então, pensando na insuficiência do outro, né, é mais ou menos assim, para pensar de uma forma prática aqui, acho que o Lucas perguntou e é uma dúvida que pode servir para muitas pessoas. Pensem em vocês quando vocês estão em começo de namoro, sabe? Quem está amando aqui atualmente? Se alguém tiver, coloca aí. Mas quando você está amando mesmo, aquela coisa de começo, que você está... Amando não, você está mais apaixonado, melhor dizendo. Quando você está apaixonado, o outro te completa, você não precisa de mais nada. Aí vocês renunciam, né? Nós renunciamos. Vou parar de fazer isso, vou parar de fazer aquilo. Não vou mais sair com os meus amigos, não vou mais fazer tal coisa, vou ficar só com o meu amor. E um de cada lado vai renunciando e um fica naquela coisa remelenta um com o outro, né? E nessa coisa remelenta um com o outro, ninguém deseja nada para além dessa relação. Eles se curtem ficar o final de semana encebados assistindo Netflix, comendo coisas gostosas, fazendo, né, transando, se pegando, não sei o que, e fica naquele negócio delicioso. Mas eis que um dia chega lá e o cara tá todo animado, e aí vamos assistir nosso Netflix nesse final de semana. Aí ela diz assim, amor, vamos fazer outra coisa hoje, vai? Acho que eu enjoei disso. Isso já causa um puta incômodo, assim, como assim já fazer uma outra coisa? Significa que o nosso sofazinho com Netflix não tá sendo o suficiente? Não.
Aí começa a dar desespero, porque assim, porra, mas se não é isso que a pessoa quer, eu vou ter que achar alguma outra coisa que ela queira. Então veja, quando a pessoa passa a desejar algo, significa que aquilo que temos é insuficiente. E eu vou ter que achar estratégias para tentar ser suficiente para aquilo. Então eu gosto muito de pensar muito mais o Édipo por essa via, né? A tentativa de preencher e não conseguir preencher. Aqui, ó. A Tainá colocou: introdução à clínica psicanalítica lacaniana do Fink. A mãe adotou o filho, Jean, como seu complemento na vida. Já que o marido não significava nada para ela, bom, depois começou a fingir. Então é isso daí. Então nesse sentido. Então quando a falta aparece no outro, significa que ela é incompleta, e significa que ele é incompleto ao mesmo tempo, né? Fico segurando meu desejo. Às vezes passo mal, não é legal. Mas será que você sustentaria seu desejo? Diria do que seu desejo? Enfim. Então, se a gente fosse pensar, caminhando aí a questão do fetichismo, então a coisa partiu ali do fetiche ser uma parte do corpo, o pé, no caso da tirinha, mas por que faz isso, né? Vamos pensar numa coisa primeiro. Então, esse desejo do outro, e mais do que isso, eu não saber o que é o desejo do outro, me deixa num lugar de angústia. Mas que raios o outro quer de mim? Eu falei isso ontem, né? Mas que raios o outro quer de mim? Como o outro não diz exatamente o que quer, eu fico angustiado. Aí eu tenho duas... Olha só, vamos pensar se vocês têm a cabecinha perversa ou não. Como é que eu posso fazer para não me angustiar diante do outro que eu não sei o que ele quer ou o que ela quer? Eu posso perguntar e a pessoa ficar enrolando e não dizer e eu ficar angustiado. Ou outra estratégia é... O que você pode fazer para não se preocupar mais com a vontade do outro? Você pode... Alguém pensou aí, você pode matar o outro. Você pode deixar ali só o cadáver e o cadáver do outro você monta o que você quiser. Noite e dia se completam com esse amor e ódio eterno. Eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser, eu tiro a roupa pra você, minha maior ficção de amor, e eu te recriei só pro meu prazer. Então seria isso, né? A gente pode pensar, o Lacan coloca em determinado texto assim, que a necrofilia seria o paradigma para pensar. Porque necrofilia, assim, o outro tá morto, eu faço com o outro que eu quiser, né? Só que assim, mas eu não vou matar o outro. Eu tenho uma outra estratégia. O que eu posso fazer além de para matar o outro, sem precisar realmente matar o outro? Eu posso, aí vem a estratégia fetichista, eu posso coisificar o outro. Ou seja, eu reduzo aquela mulher que eu tenho dúvida sobre o desejo dela por mim, ou o que ela deseja, mas eu me fixo ao pé dela, ao sapato dela. Porque se tem um sapato, é condição para que eu possa entrar nessa situação de prazer. Eu recrio o outro a partir do objeto fetiche. Então, com isso, não precisa me preocupar que mulher é aquela. Vou pegar aqui de novo. Eu preciso só que ela use o sapato, ou que ela tenha o pé, ou que ele tenha o braço peludo com o relógio, como vocês colocaram, ou ter tal coisa, né? Eu preciso só ter tal coisa, pronto. Eu reduzo a pessoa, né? E resumo ela a isso. Então, se isso está garantido, então o fetiche pode ser um objeto, pode ser uma situação. Uma série muito legal para ver isso é a American Horror Story, a segunda temporada, né, que é no hospício, né, no manicômio, que você tem lá o médico perverso, vários perversos lá dentro, e você vê que ele está tentando montar a cena perfeita. Então, pensando nisso, reduzir o sujeito a objeto de prazer, reduzir o sujeito a um objeto. Aí vem a pergunta, mas qual objeto? Se você volta para o texto do Freud, ele vai falar assim, por que o fetiche por pés e sapato é tão comum? Né? É tão comum porque aí a gente vai voltar para pensar no literal. Imagine a criança olhando para a mãe e percebendo a ausência do pênis. O que ela faz? Ela vai selecionar um objeto um passo antes de ter olhado para a ausência do pênis. E uma das coisas que ela pode fazer é abaixar a cabeça e ter os pés ali, ou o sapato, ou a meia calça, né? O nylon ali, o tecido, que são fetiches muito comuns
fetiches que de alguma forma funcionam como um véu. Lembra que eu falei do objeto A, o furo do objeto A? Colocaria o véu em cima disso e eu não preciso reconhecer essa falta, a castração do outro, não preciso reconhecer isso. Então Freud coloca dessa maneira. O Robert Stoller, que é o cara que eu comentei com vocês também, ele tem uma leitura que amplia, que ele fala que vai ser a eleição de objeto vai se dar a partir de uma cena em que o perverso / fetichista passou de forma passiva e que ele elege um objeto ali para conseguir gerenciar sua angústia. É quase assim uma atitude contrafóbica, né? Vamos pegar um super-herói fetichista. São vários, né? Mas qual o super-herói mais fetichista que tem? Vamos pensar em um. Pensem aí. Fala um bem fetichista. Então, posso ser ignorado por todos, então vou dar um exemplo aqui. Um super-herói bem fetichista, Batman. Qual que é o maior medo do Batman? O maior medo do Batman, isso tem em mais de um dos filmes, são medo de morcego. E ele diz uma frase que é uma frase muito fetichista, cara. Ele fala assim: eu vou transformar o meu medo no medo dos meus inimigos. Entende? Então é praticamente uma atitude contrafóbica, ou seja, eu pego aquilo que eu tenho fobia e uso como um amuleto que, ao invés de causar em mim aquela angústia, eu causo no outro. O super-homem é a fase fálica, né? Todos os poderes: voo, supervisão, superpoder, super força, né? Então você tem isso do Batman. Acho que fica muito legal para pensar nisso: eleger um símbolo que cause angústia no outro. Isso daí a gente vai caminhar, por exemplo, né, para pensar a partir do Robert Stoller. Ele fala assim: as cenas fetichistas dentro de uma perversão é justamente, você tem ali a montagem de uma cena. Isso eu já falei em outros vídeos aqui, quando eu falei que aquilo que foi experienciado de forma passiva e que a pessoa não tinha controle, ela repete a situação de forma ativa e no controle. Então, se no passado o sujeito sofreu de forma passiva na mão de um outro, ele replica a situação, recria, mas agora no controle dele. Então veja que isso tudo são extensões e ampliações daquele raciocínio da castração materna. Então, muito mais do que perceber que a mãe não tem o pênis, é ter que lidar com o fato de que existe a falta no outro, e a partir do momento que existe a falta no outro, eu não sei mais exatamente o que o outro deseja. E aí vem toda a tentativa perversa de controle total e absoluto de uma situação. Aí isso aí colocar assim: mas o neurótico obsessivo faz isso também. Sim, os neuróticos também controlam, né? Todo mundo controla. Você pega uma pessoa aí, você tem um parente sua, que é uma pessoa que se diz sempre muito frágil, por exemplo, sempre doente, mas nunca se sabe que doença que é essa. Essa pessoa gerencia o mundo ali, né? Com a sua doença, a doença funciona como falo. Não dá para viajar por conta da minha doença. Porque você é a ponta da minha doença. Não é desmerecendo a doença, entendeu? Quando a pessoa usa isso como um trunfo para conseguir controlar as coisas. Histéricos também, todo mundo, né? Todo mundo tem alguma coisa ali, né? Usa o seu sofrimento como uma forma de controlar o mundo à sua volta. Só que na neurose nós não sabemos exatamente o que usar para isso, né? Claro, tem lá a forma histérica de fazer isso, a obsessiva de fazer isso, mas eu não vou falar deles hoje. E a estratégia dentro do fetichismo seria a eleição desse objeto. Só que aí vem a questão que foi feita assim: mas então o fetichismo estaria só numa perversão? Eu entendo que sim. Fetichismo no sentido psicanalítico de uma fixação. É sempre aquela mesma coisa, invariavelmente, né? Mas o neurótico também não é assim? Isso é uma das coisas que o Lacan mostrou pra gente. Porque o que parece? Parece que, pensando no Freud do 1905, ele vai colocar que a pulsão se fragmenta em pulsões parciais e que depois você tem ali uma reorganização dessas pulsões e vira uma pulsão única.
Então é como se o neurótico lidasse com objetos totais, e esses objetos totais ele foi formado por colação de vários objetos parciais, e que o perverso / fetichista ficou fixado em um tipo de objeto parcial, uma coisa só. Então por isso a tirinha lá dos pés que eu trouxe para vocês, que é um exemplo muito claro de se pensar. Só que o Lacan vai mostrar que mesmo o neurótico, ele também elege uma coisa parcial. Então a nossa escolha sempre é parcial. É que parece que, aí eu dou esse exemplo em sala de aula para ajudar a pensar. Imagine que eu quero essa cadeta aqui, como neurótico. Mas eu não digo o que eu quero. Viu que teve gente que falou assim, eu seguro meu desejo, é tão ruim. Nós seguramos, para não dizer que eu quero isso. Eu não falo diretamente, então se precisar, como neurótico obsessivo, eu compro o consultório inteiro, porque na verdade eu queria só essa caneta e eu vou disfarçadamente pegar ela de vez em quando. Mas ninguém pode perceber que eu tenho essa devoção a essa caneta. Agora, quando você pensa no fetichista, eu quero assim, eu quero essa caneta porque eu gozo com ela, eu não quero o resto, eu só quero isso daqui. Então existe uma eleição de objeto parcial, que é sempre esse objeto, não vai mudar. Não tem dúvida sobre ele, enquanto os neuróticos, nós, ou alguns de nós, fica sempre na dúvida, mas que raio que eu quero? Eu não sei o que eu quero. Por isso que até se pergunta assim, mas então se o perverso / fetichista sabe o que quer, por que é que ele vai procurar uma análise? E aí voltamos para o texto do Freud. Os fetichistas que aparecem aqui, ele coloca, não procurou a gente para se livrar do fetiche, procurou a gente para uma outra coisa, mas junto se revelou ali a questão do fetiche. Então é bem legal pensar nisso, e isso eu falo, sempre falei muito em aulas, pensando, né, que a nossa fantasia sempre é perversa. Perversa por quê? As nossas fantasias são fantasias de reduzir o outro a uma parcela. A gente não quer tudo do outro. Você quer tudo do outro que você tá? Você não quer coisa nenhuma. Mas você vai criando aí existe a confusão entre fetiche, fantasia e tara. Fetiche é algo invariável, fixado num único objeto. Fantasia, ela tem mais variações, né? Que a gente pode pensar numa fantasia perversa, mas aí alguns colocam um delírio perverso, e cuja condição é o objeto fetiche. Tara é tara, tara você tem tara para alguma coisa, você gosta muito de uma coisa, né? Então, continuando aqui. A gente pode pensar em várias coisas estranhas que nós curtimos, que vocês curtem. Então você pode... Eu lembro uma vez, eu vi uma postagem assim, uma menina tirando sarro. O cara saiu comigo e ele queria ver meu pé, que coisa absurda. Eu com uma bunda tão linda e o cara quis meu pé. Aí eu penso assim, mas por que é lógico falar que pode olhar a bunda e o pé é uma coisa estranha? Porque não se trata de uma parte do corpo também que... é uma atribuição completamente imaginária, né? O que é a bunda? O que é o braço peludo com relógio? Então são coisas, tudo escolhas assim, não naturais. E aí você tem, obviamente, os determinantes culturais que nós temos, né? Então desde cedo, a gente tem que olhar, e assim, passa a mulher, o pai ficava, os tios, olha lá, olha aquela bunda, você nem sabe, nossa, olha aquela bunda, você nem sabe. Então é curioso isso, porque... achar uma bunda bonita, achar um bíceps bonito é que nem achar uma orelha peluda bonita, um ouvido peludo bonito, né? Então é interessante isso. Vocês já pensaram em essência o que é a bunda? Às vezes eu fico assistindo uns filmes americanos e aí mostra assim, nossa, eu tava assistindo esses dias um filme do Adam Sandler com a Jennifer Aniston lá, que ele diz que ela é ex-mulher dele, não sei o quê. Aí uma hora eu falo assim, nossa, olha aquela gata de corpo escultural. E sai uma mulher com um corpo muito diferente do que é o padrão desejado no Brasil. Uma mulher magra, né? Com seios grandes, mas com o corpo meio quadrado. A gente olha assim, Brasil, mas não é isso aí. Questão cultural. Então, então, o fetiche dela seria assim, o desejo do outro pela minha bunda. Então é bem curioso isso. Por que a gente acha estranho? Tá assim, tem um fetiche pro axila, tá bom, né? Nojo de ouvido peludo, tá bom também, pode ter fetiche, nojo, não sei o que, enfim. Aí que é legal, aí alguém comentou do filme O Cheiro do Ralo, e eu vou falar desse filme O Cheiro do Ralo. O cheiro do ralo
É um filme muito legal, né, com o Selton Mello, e traz lá uma fixação por uma bunda. E porque eu achei muito legal que é uma bunda, né? E é muito louco, né? Que ele vai no boteco lá e tem uma atendente, tem uma bunda que é a bunda. E eu achei muito interessante porque assim, ele pega a bunda que, entre aspas, é a paixão nacional, como diz nossa cultura brasileira. Eles poderiam dizer assim, mas é só um cara, só mais um cara que gosta de bunda. Só que o jeito que ele lida com a bunda é muito diferente. Porque chega uma hora que ele compra um olho de vidro e ele fala que o olho de vidro ele compra não, ele encontra um olho de vidro, né, na loja de penhores dele, e ele fala que é o olho do pai dele. E uma hora ele fala assim, eu tenho que mostrar a bunda dela pro olho do meu pai. Aí ele fala assim, pega uma Coca-Cola pra mim, e quando ela se abaixa, ele vai lá e pega o olho e tem que fazer assim, ó, mostrando pro olho. E aí você fala assim, tá, o cara é muito tarado por bunda, por exemplo. Agora, a Raija Camargo colocou assim, eu creio que o fetiche da mulher é o filho. O Lacan fala isso, que pergunta assim, por que existe menos perversão na mulher? Ele fala assim, porque a mulher exerce sua perversão com o filho. Então no Cheiro do Ralo, aí tem uma passagem que fica bem clara a questão da fixação. Porque o Selton Mello é bonito. E ele poderia sair com ela e uma hora ele pergunta assim, quanto é que ela cobraria para mostrar a bunda para ele. Né? Muito legal. Eu queria poder ler com calma, que é que eu vou atender daqui a pouquinho, então não posso demorar. Então uma hora ele fala assim que queria... Esse filme é sádico. Não, esse filme é muito legal, esse filme é muito bem pensado. Ele fala assim, quanto ela cobraria para mostrar a bunda para ele. E ela fica ofendidíssima. E diz assim, olha, você não precisa me pagar para mostrar a minha bunda. Se você quiser, você pode me ter inteira. E ele fala assim, eu não quero você inteira. Eu quero só a sua bunda. Entende? Então, isso é interessante. E nessa hora, vem aí uma frase, que eu acho a frase mais legal de fetichismo, que está no livro do Vladimir Safatli, sobre fetichismo, que ele coloca assim, nada mais triste sob o sol do que desejar o sapato e ter que se contentar com a mulher inteira. Então, olha que coisa, eu só queria o sapato e tem que ver a mulher toda. Eu só queria, sei lá, o pessoal trouxe o braço peludo com o relógio e vem a pessoa toda. Eu só queria tal objeto e vem tudo. Então, vamos imaginar assim, é como se na neurose, apesar dessa coisa assim mais confusa de não saber o que quer, pelo menos deixa uma coisa mais flexível. Por quê? Porque se ele não encontrar exatamente o objeto que ele quer, ainda assim ele vai achar estratégias para conseguir ter algum tipo de prazer ali. Agora, no caso do fetichista, que eu estou amarrando aqui com a perversão, dentro da leitura que eu estou fazendo hoje, né? Pode ter pessoas que estudam aí de uma outra forma e ler de uma outra maneira. Então pode ser que, nesse caso, a pessoa, se não tem exatamente aquele objeto fetiche, aquela condição, né, aquilo ali, não rola nada. Então a gente pode pensar que no fetiche, o fetiche é o fim. A tara, talvez numa neurose, não é um fim, é um meio. Eu uso isso também. Então eu uso isso um pouco. Eu tenho lá a minha tara pelo sapato, pelo pé, pelo braço, pelo cabelo, por isso, aquilo, outro. E isso entra como um a mais, né? Isso entra como uma coisa a mais de excitação, mas não é a condição. Então, a fetiche só ocorre na perversão. Na leitura que eu estou fazendo hoje, sim, eu estou pensando no fetiche como uma fixação no objeto. O objeto fetiche como um objeto diferente do objeto A. O objeto A, enquanto objeto louco, eu nunca atingo exatamente a ele, nunca consigo chegar nele. Quando eu penso no fetiche, eu coloco um véu sobre o buraco e aí então eu consigo achar o objeto específico, e isso é exclusivo, né, da perversão. Professor, não é só fato de eu gostar de algo em alguém, isso não me faz fetichista. Não, uma fixação. Você tiver uma fixação, não é assim, eu adoro caras de barba. Não necessariamente é um fetiche, né? Agora, ficar... É verdade, a professora de piano, esse filme é muito bom esse filme. Putz, tem muito filme legal, né?
E para nós psicólogos, contornar quando o paciente verbaliza escatologia, cara, eu acho tranquilo. Eu já escutei várias coisas do tipo, né? Por isso que eu falo brincando meio sério. A gente tem que assistir umas coisas, ler umas coisas, para também, quando escutar na clínica, não ser pego no susto, né? Então é isso aí. Mas tem uns fetiches bem bizarros. Fetiches não, tem umas taras bizarras. Tem gente que só consegue... olha que cena... É meio bizarro, mas eu vou falar, tá? A pessoa junta ali como se tratar de fetiche na clínica. Mas quem diz que a pessoa quer se livrar do fetiche? Vai se livrar disso? Mas vamos pensar numa tara bizarra. A pessoa... ela quer transar com uma outra, se juntar com uma outra, mas para isso elas vão precisar elas criam uma cerimônia, assim, alugam um lugar gigantesco, né? E chamam a família inteira de um e de outro. Eles ficam separados, e aí um dos parceiros ali fica lá nesse lugar, fica lá na frente junto com um líder ali religioso. E aí chega a outra ali com uma roupa toda branca, longa, caríssima. Aí ela chega, começa a tocar uma música, ela vem caminhando lentamente. E quando, junto com, né, de mãos dadas com o pai dela, aí o pai entrega ela pro cara que está esperando. Aí eles fazem uma promessa de amor por toda a eternidade. E eles fazem essa promessa, trocam lá alianças, depois vão para uma festa, depois tem lá, se fixam no mito da fidelidade. Então tem gente que só tem tesão com isso, viu? Só tem o tesão quando escuta o eu te amo, diz pra mim que vai ficar comigo pra sempre, vou ficar com você pra sempre, porque você me escolheu, porque você é tal coisa. Então tem a palavrinha ali que dá o gatilho. Só para dar preciso para dizer o seguinte: qual o problema do cara gostar do sapato se o outro gosta da bunda? Qual o problema da pessoa gostar de apanhar ou de bater dentro de um contexto falando de violência doméstica, falando de contexto de fantasia sexual? Qual o problema de fazer isso e da pessoa que precisa do amor romântico para se sentir completa? Então é isso aí. Então temos que estar preparados para o assombro, como disse aí, né, o Lúcio. Bom, eu vou encerrar aqui. E só para comentar rapidamente, que eu vou ter que atender já. Eu vou lançar aqui, falei ontem do curso Manual da Psicoterapia, então tenho que falar aqui disso agora. E que eu vou lançar a edição 4, né, o turma D do curso Lacan, Estruturas e Clínica Psicanalítica. Então esse curso, ele é gravado, que nem os outros que eu estou fazendo. São 12 semanas de curso, em que você vai receber, você vai estar lá no grupo fechado do Telegram. Você vai receber toda semana de segunda-feira uma videoaula de um determinado assunto, junto com o PDF. Aí na terça-feira eu mando um texto complementar do Lacan e de Freud. Na quarta eu mando outro texto complementar de Lacan e de Freud. Você vai colocando suas perguntas do texto, do vídeo nesse grupo. E aí na sexta-feira eu fecho o grupo, eu junto todas as perguntas que vocês fizeram e preparo um vídeo respondendo as perguntas de vocês. Então durante 12 semanas eu vou fazer isso. E o tema é Estruturas e Clínica Psicanalítica. Então o que vai acontecer? Eu vou partir ali do livro do Joel Dó, chamado Estruturas e Clínica Psicanalítica, para falar o que é sintoma, o que é traço estrutural, o que é o nome do pai, a perversão, beleza. Aí depois vem as estruturas, neurose histérica, neurose obsessiva, depois a psicose, depois a perversão. Claro que não é uma coisa super aprofundada, né? É um passo a mais do que a gente já vem estudando aqui nas aulas que eu dou. Mas entender um pouco qual que é a dinâmica básica, a movimentação básica, o circuito do desejo em cada uma dessas estruturas. Depois disso, eu vou falar um pouco sobre atendimento. Então, como você faz entrevistas iniciais, pensar um pouco a questão do esquema L para fazer a sessão, que lugar que você está como analista, para que lugar você tem que passar, quando é que manda para o divã, como é que faz as intervenções, quando faz o corte e por aí vai.
Quanto é? Custa R$320. E eu aumentei em relação ao ano passado, mas é que eu fui verificar o preço de alguns cursos. Eu tava cobrando muito abaixo. E tem muito curso que eu tenho visto por aí, bem, sei lá, com conteúdo e às vezes entregando menos coisas e muito mais caro. Então eu acho que você já fez esse curso, já dei esse curso, é a 4ª edição. Qual o dia e horário? Como é aula gravada, você recebe na segunda-feira de manhã, você assiste a hora que você quiser. Emite certificado de participação. Lembrando que certificado de participação, em qualquer lugar, a validade é mais para você falar, olha só, eu participei de tal curso. Em termos de reconhecimento para currículo mesmo, assim, para fazer diferença, tem que ter reconhecimento pelo MEC, mas aí você vai ter pouquíssimos cursos que tem esse reconhecimento. Futuramente, quem sabe, busca isso. Mas são cursos assim que o pessoal está falando bem aqui, né? É um curso que eu gosto bastante, eu já falei, eu faço cursos como se fosse um curso que eu ia fazer, então estou empolgado nesses cursos. E eu sei que tem resultados imediatos nos atendimentos de vocês, nas reflexões clínicas e teóricas. Bom, gente, então é isso aí. Falei um pouco aqui, o pessoal pediu para eu trazer mais temas como esse, né? Ah, não, tudo bem, eu coloco aí para falar pro orientador, eu faço, imagina. No final do curso tem uma atividade para fazer, né? E aí depois eu entrego o certificado e tudo beleza. Tá bom? Então, o pessoal foi para trazer mais temas desse tipo. Eu vou trazer, que hoje, como eu ia falar do Lacan, eu quis trazer do fetichismo especificamente. Depois vou lançar o do Winnicott, provavelmente amanhã ou sábado, vou fazer uma outra temática, mas eu fico trazendo esses conteúdos. Aí a pessoa perguntou ali, subiu o nome, eu não consegui ler, se eu dou supervisão. Eu dou supervisão, só que não tem horário, cara, tá bem cheio. Fala meu fetiche? Não, jamais falaria. Como participar do Telegram? Você vai lá no Saulo Durso Ferreira Psi do Telegram e você entra no canal, e lá que eu coloco os conteúdos do curso. Assim que acabar a live, acho que a postagem já está no automático, ela vai entrar, né, sobre a postagem, e aí você pode ver como tá tudo explicado, né? Os cursos que eu dou, tudo bem explicadinho, mas tem lá o WhatsApp que você pode mandar mensagem e eu converso com vocês por ali, tá? Estou comentando nesse momento o curso do Lacan, Estruturas e Clínica Psicanalítica. Pessoal, é isso aí. Boa noite, obrigado pela participação. Aproveita aí os fetiches de vocês, que não é fetiche coisa nenhuma, é tudo uns tarado, é tudo tara, né? Agora, talvez tenha alguns fetichistas aí. Beleza? Então, tchau para vocês. Inscrição, eu vou colocar a postagem. Tchau, tchau.